Oi, se você não me conhece, eu sou Babi Montec, esse é um metro e meio de livros e aqui neste canal a gente fala sobre livros, literatura e mercado editorial. E eu estava morrendo de saudade de falar isso. Eu tenho que pedir mil desculpas pelo sumiço aqui do canal e também do Instagram. Enfim, o Instagram nunca foi tão bombado quanto o canal, mas tudo bem. Peraí que eu preciso espirrar. Eu tenho que pedir desculpas pelo sumiço aqui no canal, mas às vezes a vida surpreende a gente, tanto positivamente quanto negativamente. E no caso foram as duas coisas. E a gente precisa ordenar e priorizar as coisas, né? Tudo que a gente tem que fazer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não que eu quisesse deixar o canal de lado, eu nunca quis deixar nada de lado, ainda mais meus projetos pessoais. Só que eu, quando tem alguma coisa fora da minha rotina, uma mudança que eu sei que eu vou ter que me adaptar, eu tenho todo um processo interno, sabe? Eu volto muito para aquele momento, para o que está acontecendo, para aquela mudança, para minha cabeça entender, processar meio que dar uma reconfiguração. É como se ela desse um rebote, digamos assim, que nem computador, sabe? Eu tivesse que reiniciar o meu HD e instalar programas novos. É mais ou menos isso que aconteceu e eu dei uma bugada, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser nessa mudança. Uma dessas mudanças eu mencionei no último vídeo que saiu aqui no canal, né, no vlog de leituras, que foi que eu troquei de emprego, mas não foi só isso. Eu tinha que organizar minha cabeça e eu tava fazendo freela e eu não sei mais o que eu tô falando. Eu não me sinto totalmente culpada por largar o canal, porque o canal nunca foi uma coisa profissional pra mim, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tanto o canal, o blog. Eu sempre gostei de produzir conteúdo, de gerar coisas novas. Então, é isso, sabe? Não é minha profissão, não me dá dinheiro. Aliás, não me dá nenhum dinheiro, porque eu não tenho quantidade de views suficientes pra patrocinar, não, anunciar, botar anúncio nos vídeos aqui do YouTube. Também nunca fiz muito conteúdo publi, sabe? Aliás, eu acho que eu nunca fiz, na real. Mas é isso, eu não me sinto muito culpada, eu acho que a vida é assim mesmo e é claro que pra vocês é mais chato, porque fica sem atualização do canal, de repente nem tão chato assim, eu tô aqui me iludindo achando que vocês ainda gostam de assistir o conteúdo do canal, mas tudo bem. Pelo menos eu gosto de fazer. É isso, a vida às vezes acontece isso e a gente dá uma sumidinha mesmo, é normal. Eu não julgo nenhum youtuber, booktuber que tenha de repente desaparecido e voltado ou qualquer coisa assim. Acontece. Mas o que eu quero atualizar aqui vocês é um pouco sobre as minhas últimas leituras, porque no último vlog eu não falei muito sobre os livros, porque foi aquela confusão, né? Eu tava gravando em março, se eu não me engano, e aí eu simplesmente esqueci e voltei em julho, finalzinho de julho, então, né? Ficou um pouco confuso, eu sei que ficou, então eu quero me redimir e falar um pouquinho sobre esses livros que eu acabei não falando no último vlog. Nesse último tempo eu não li muita coisa, eu não tô lendo muita coisa, eu tô tentando pegar um ritmo agora de leitura, mas a leitura não tava sendo uma preocupação, não estava com cabeça pra ler. Ainda agora que eu tô tentando pegar o ritmo, tentando ler um pouco mais do que eu estava lendo nesses últimos 3 meses, eu ainda não tô num ritmo bom e não é todo livro que eu tô com cabeça pra ler. Então, eu sei que a minha meta de leitura era ler, sei lá, mais autores negros, menos Estados Unidos, enfim. Eu não vou cumprir essa meta de leitura, eu já tenho plena consciência disso, porque agora no momento eu preciso de leituras leves e a maioria dos livros leves que tem por aí são literatura dos Estados Unidos, norte-americana, ou do Brasil, que eu conheça, né? Ou do Brasil, ou da Inglaterra. Os livros fora desse padrão, né? Normalmente levantam questionamentos mais profundos, mais pesados, que agora no momento, apesar de eu gostar desse tipo de livro, não tá sendo a literatura que eu quero agora, que eu preciso. Não é que eu quero, é que eu precise. Minha cabeça precisa de coisa leve, precisa de entretenimento. Então eu vou focar nisso, nesse restinho de ano. Já tinha muito tempo que eu não ficava nessa literatura de entretenimento, então não tô me sentindo culpada, nem pouco, tá? Vamos lá, vamos falar sobre os livros então, né? Um livro que eu mencionei muito no início do último vlog é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É um livro que tá esgotado.
não sei na real se já saiu, mas vai sair, se não saiu, vai sair pela Companhia das Letras, porque ele que tá aqui no livro da tag não vai focar, como sempre, mas tudo bem. Ele foi lançado, quer dizer, ele foi publicado pela tag pros assinantes da tag no mês de fevereiro, e ele é uma história curta, porém pesada. Ele vai contar a história dessa menininha que é negra e sonha em ter olhos azuis. Ela quer ter os olhos mais azuis possíveis, né? De todo mundo. E só que a história dela não é contada pela perspectiva dela, não é contada nem em terceira nem em primeira pessoa, é contada através de outros personagens que convivem com a Pecola, que é essa menininha que sonha em ter olho azul. E a gente vai além disso, a gente vai conhecer a história do pai, a história da mãe, e a gente vai entender por que a Pecola tem essa fissura com o olho azul, que é claro, é um preconceito aí super intrínseco na sociedade até hoje, norte-americana e brasileira e mundial. Então, é um livro muito pesado. Eu li bem devagar, até porque eu tava precisando de uma leitura leve e não estava acontecendo essa leitura leve. Mas é bom também pra gente reparar que não existe um culpado, né, no preconceito, se é que vocês me entendem. Claro que existe, né, escravidão, blá blá blá, aquela história que a gente já conhece. Mas como isso se infiltrou na sociedade, foi tão aos pouquinhos e gradual que quando a gente atingiu o ápice do preconceito, ninguém conseguia ver como uma coisa errada, muito menos os negros, né? E esse é mais ou menos o questionamento que a história da Pecola levanta. E é tipo, de cortar o coração. Eu acabei o olho mais azul e fui para O Poder, da Naomi Alderman. Um amigo meu, um grande amigo meu já tinha falado desse livro aqui, dessa história, falou que era muito boa. Meu namorado ganhou no Amigo Culto do final do ano passado e ele leu, falou que era bom, ficou fissurado e falando que eu tinha que ler. Eu li, mas eu vou confessar que eu não achei tudo isso. O livro, ele é narrado por diversas perspectivas, são vários personagens, cada capítulo um personagem. Alguns personagens me irritavam, eu queria simplesmente pular o capítulo delas no caso, né? Só tem um personagem homem. Ele vai contar a história dessa sociedade que, de repente, as mulheres começaram a desenvolver um poder que é tipo um raio, né? Elas dão choque. E aí a sociedade vai se... Como é que eu posso dizer isso? Ela vai virando. Porque enquanto na nossa sociedade a gente tem a questão do machismo, né? Que a gente levanta e tal, feminismo. A sociedade que acontece aqui no Poder começa a ir para um lado contrário, né? Que é um ódio aos homens. E eu acho interessante levantar esse questionamento porque a gente tem que tomar cuidado. Porque a linha sutil entre razoável e o abominável é tão tênue, é tão sutil, é tão fácil de ultrapassar que a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado com... Qual a palavra? Palavra? Cadê você? Não lembro qual era a palavra, mas é alguma coisa sobre obsessão? Que nem obsessivos religiosos, não é essa palavra que eu queria. Mas é mais ou menos isso que eu queria dizer. Gostei. Porém, não foi um livro que eu fiquei lendo fissuradamente, sabe? Aquele livro que você quer devorar. O meu ritmo de leitura só melhorou quando eu passei da metade do livro, que coisas começaram a acontecer e a minha curiosidade ficou atiçada. Mas eu não senti nenhum envolvimento com nenhuma das personagens ou com o personagem. E acho que essa foi a maior dificuldade. Apesar do tema, né? Porque era pra eu super me identificar com alguma dessas personagens, mas não aconteceu. Achei muito frio, entendeu? Bem frio. E aí, finalmente, eu fui pra A Tangle of Gold, que é... o terceiro livro da série As Cores de Madeline. Como eu já falei no vlog, esse livro aqui, ele não foi publicado aqui no Brasil com versão física, só em e-book, que é uma tristeza. Aí eu acabei comprando o livro em inglês, porque os livros que eu gosto muito, eu quero ter na minha estante, tá? E eu não queria deixar de ter o terceiro livro dessa série.
A jacket desse livro está aqui. Eu vou botar pra vocês verem como é que fica. Essa é a jacket. Eu gostei bastante dessa capa. E, infelizmente, o livro 1 e 2, né, americanos, em inglês, eles têm uma capa totalmente diferente do terceiro livro. Então, eu só comprei o terceiro mesmo. Senão, eu teria comprado os 3 e me desfeito dos livros em português. Mas, né, tudo bem. Eu tô amando o terceiro livro, porém, eu acho que não vai ser. Eu ainda estou terminando, tô bem no finalzinho. Vai faltar isso aqui, ó. Ai, falta isso pra eu terminar. É bem pouquinho. Não vai ser um dos meus preferidos da série, com certeza não. Eu achei que tiveram partes que ficaram um pouco maçantes, outras muito boas. E aí eu tinha essa teoria do que ia ser o desfecho do livro. E aí a minha teoria realmente se concretizou, mas praticamente na metade do livro, um pouquinho depois da metade. Eu fiquei, caralho, o que tem mais pra contar nessa história? E é mais ou menos isso, mas eu tô gostando e eu acredito que vai ser um final que vai dar um desfecho bem legal pra história. Tomara que eu esteja certa, mas é isso. Pretendo terminar esse livro até amanhã no máximo. Eu tô enrolando pra terminar esse livro porque é o último e aí eu não vou ter mais. E começar outro livro. Ainda estou na dúvida de qual que eu vou começar. Talvez eu pegue... caiu tudo. Talvez eu pegue City of Brass, que é... eu não sei como é que tá a tradução. Eu odeio ser essa pessoa que começa a comprar livro em inglês e começa a falar, eu não sei qual é a tradução. E esse tipo de coisa. Desculpa, tá? Mas eu não lembro. É a cidade de ouro. Vou botar a capa da versão em português aqui do lado. E tá rolando uma leitura conjunta com o Instagram da Ali lendo os livros. E eu talvez tente recuperar o tempo perdido aí, que eu acho que é de 1 ou 2 dias. Mas pode ser também que eu dê a louca e vá ler qualquer outra coisa. Aproveitando para atualizar a minha TBR, que tá precisando ser limpada por dentro. Tá meio embaçada, né? A minha TBR, o segundo livro que eu tinha tirado aqui, que vocês tinham votado, era 100 Anos de Solidão. Mas 100 Anos de Solidão é um livro bem intelectual, um realismo fantástico, difícil, já tentei ler, parei quase na metade. É bom? É, mas não estou nesse clima. Então, qual é a minha ideia com a TBR? No caso eu já tirei, eu vou sempre tirar 3 papeizinhos de 3 histórias que eu esteja no clima para ler. E aí vocês podem voltar qual que eu vou priorizar. No caso aqui, eu tirei a história de nós dois. É esse livro aqui. Tirei a história de nós dois. Luxo também, que é um livro que eu tenho aqui há muito tempo. Que é bem meio adolescente, assim. Pelo que eu sei, vai contar a história dessas 3 garotas que são super ricas, são da elite. Eu só tenho o primeiro livro, acho que é uma trilogia, mas eu posso ler o primeiro livro e ver qual é. De repente eu compro os outros, ou não. E o outro que eu tirei foi a HQ da Turma da Mônica Jovens Cores, que eu comprei na última Bienal do Rio e peguei autógrafo com Maurício de Souza. Então, esses foram 3. Se vocês quiserem votar, eu vou deixar a enquete aqui do lado pra vocês escolherem qual que eu vou ler primeiro, fazer resenha de repente. Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça resenha de alguma dessas leituras ou só comente rapidamente num vídeo de leituras. Estamos de volta, assim espero. Pode ser que aconteça algumas anomalias de repente não ter saído vídeo na semana. Os vídeos vão continuar saindo sexta-feira, 11h30. Se vocês acharem melhor trocar de dia e horário, vocês também me avisem. Nesse iniciozinho, pode ser que eu demore pra pegar o ritmo de gravar e editar, pra sair tudo certinho. Então, algumas anomalias podem acontecer, também normal, né? E acho que é isso. Então... E aí, voltamos.